Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo, estudo bíblico. E hoje nós vamos entrar para o livro de Atos dos Apóstolos, E eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo que eu vou dizer hoje aqui. Aliás, eu já venho pedindo a você para prestar atenção já há tempos, Mas preste atenção nesse primeiro capítulo que eu venho trazer para vocês aqui, é de suma importância, tá certo? Então, você novo que está chegando, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou Elizabeth Guilhermino, eu sou evangelista e eu venho todas as noites, ou dia ou tarde aqui, sempre trazer uma palavra amiga para vocês. Uma palavra de edificação, uma palavra que vai, creio que conforme a vontade do Senhor, trazer uma certa modificação na sua vida, para que você mesmo venha saber o que você precisa melhorar, aonde você está errando, o que é importante fazer para que você prossiga numa vida de clareza, na presença do Pai. Ah, Elizabeth, qual pai você está falando? O nosso Pai universal, o nosso Deus amoroso, o nosso Deus que tem compaixão e misericórdia por nós. Então, hoje nós terminamos lá o livro quanto ao Evangelho de João, Nós falamos sobre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá certo? Nós falamos sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos, 4 livros do Evangelho. E todos eles vêm falando, contando a história de Cristo, não é mesmo? Mas este livro aqui, o Atos dos Apóstolos, eu vou ler para vocês para trazer a introdução, para que você possa entender também, tá certo? Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. É rápido, fácil e bem prático. Você não paga nada por isso, tá certo? Não paga absolutamente nada. Deixa eu acertar aqui essa câmera desse celular, botar certinho aqui para que vocês possam me ver melhor e também entender a palavra que eu venho trazer aqui, tá certo? Mas não esqueçam de, quando depois que você se inscrever, que você foi lá na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas, você já apertou nessas coisas que eu acabei de falar aqui, então você não esqueça de apertar, na mãozinha também. Quando você aperta na mãozinha, você está deixando uma informação para o nosso canal aqui, para o YouTube, de que você gosta do que você vê e do que você ouve aqui. É tão rápido e prático que não te custa nada isso. Nada que vá trazer alguma destruição nas suas mãos. Não, como minha mãe dizia, não custa nada você fazer isso, não vai quebrar as suas mãos. Muito pelo contrário, você vai crescer, porque o Senhor Jesus estará vendo a sua solidariedade. Mamãe falava assim mesmo para mim, verdade. Então, preste atenção no que eu vou falar aqui, seja você um evangelizador, aperte aí nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você gosta do que você ouve, do que você vê aqui, para que todas as vezes que eu vier aqui trazer uma palavra amiga, o canal leve para você a mensagem. E você, como um grande evangelista e uma grande evangelista, você também vai compartilhar a palavra, levando para outras pessoas, O Senhor pede que a gente vá espalhar o evangelho, espalhar o evangelho, falar sobre a revelação da fé, falar sobre ele, sobre a fé que nós precisamos adquirir quanto ao Senhor nosso Deus, quanto a esse Deus que criou esse universo, que deu um colorido para as nossas vidas, tá certo? Então vamos entender aqui quanto ao Salvador, quanto o nosso Salvador ele é o nosso Salvador, é ele que vai trazer para a gente, levando, vai nos levar
para a salvação de acordo com as nossas ações, nossos pensamentos, os nossas busca, né, em relação a querer estar com Ele, né, a querer buscar no Pai para que Ele venha nos trazer, nos levar para a salvação, que é isso que nós buscamos, né, a nossa salvação. Como Elizabeth, a salvação vai nos levar para onde? Vai nos levar para mais próximo de Deus, a estarmos do lado do Senhor, nosso Deus, do lado do trono, do lado direito do Pai, lá no céu, né? Onde eu imagino que deve ser uma cidade linda, deve ser muito bom. Eu imagino coisas maravilhosas lá, né? E aqui, se ficarmos nessa terra, vamos sofrer muitas coisas, né? Porque aqui nessa terra foi para onde o Satanás foi jogado lá do céu, e ele aqui na terra ele procura tragar aqueles que não buscam ao Senhor, para que esses permaneçam com ele para ir para queimar no fogo do inferno. Você entende o que eu falo? Então, procure você ser uma pessoa que gosta de estar na presença do Pai, gosta de ter conhecimento da palavra, gosta de encher da riqueza, né? Da riqueza que é o nosso Deus, né? Que Ele é rico em amor, Ele é rico em paz, né? Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em compaixão por nossas vidas, né? Ele nos ama, o Senhor Jesus nos ama, né? E o que Ele quer da gente é que a gente o busque, que a gente o obedeça e que nós tenhamos fé na palavra dEle, tá certo? Então, seja você essa pessoa caridosa, essa pessoa que vai transmitir a palavra para alguém compartilhando a palavra, tá bom? Não te custa nada fazer isso, muito pelo contrário, o Senhor há de te abençoar muita coisa. Creia nisso, creia na palavra e você verá, tá bom? Creia e você verá. Então, veja bem, eu vou ler aqui quanto o primeiro capítulo, né, de Atos dos Apóstolos, e depois eu vou trazendo alguma explicação para vocês. Aqui no versículo de número 1 diz assim: fez o primeiro tratado o Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Veja bem, eu vou parar nesse pedacinho aqui até o versículo de número 4, porque amanhã eu vou falar mais minuciosamente quanto a isso. Mas primeiro eu quero mostrar, quero que vocês entendam o seguinte. Nós vamos entender primeiro o que significa a palavra, essa frase, Atos dos Apóstolos. Você sabe o que significa Atos dos Apóstolos? Você sabe o que significa? Precisamos entender, né? Não é só chegar, o título é Atos dos Apóstolos. Não, nós temos que saber o que significa Atos dos Apóstolos, para que a gente venha desenvolver a nossa mente melhor. Então, aqui a palavra Atos dos Apóstolos é uma ponte entre o registro da vida e dos ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos. E quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, não é mesmo? Os evangelhos deles, que nós já lemos ali há alguns dias aí atrás, né? Vim desde lá do início. Então, aí você vai me falar assim, tudo bem, Elizabeth, mas o que você quer dizer com isso? Veja bem,
que todos os segredos e as obras dos apóstolos são ditas, né, nesse livro aqui também, né? Mas nós precisamos entender o que significa a palavra apóstolo também, né? Nós sabemos que Atos dos Apóstolos é uma ponte que registra toda uma vida, né, de ensinamento de Jesus, né? De Jesus nos 4 evangelhos, quando os 4 profetas falando, né? Falaram sobre a vida de Jesus e o ensinamento de Jesus para com todos na época e até os nossos dias. Mas precisamos entender também o que significa a palavra apóstolo. Então, apóstolo, a palavra apóstolo significa ser missionário. Missionário são aqueles que fazem a vontade do Pai, né? Não fazem as suas vontades, deixam de fazer as suas vontades para propagar a fé em nome de Cristo, em nome de Jesus. Você entende? Propagar a fé. Então, esse livro dos apóstolos, ele vem narrando como que Jesus continuou e continua até hoje, né? Ele continua até hoje a direcionar a sua igreja que somos todos nós, né? Então, ele continuou naquela época e continua até hoje a direcionar, a dirigir a sua igreja. Ele dirige os nossos passos, né? E é pela inspiração do Espírito Santo, como nós o recebemos. Por isso, nós precisamos buscar em receber o Espírito Santo. Você entende o que eu falo? Então, mas isso é dado somente para os que têm a chave do sacerdócio. Você entende o que eu falo? Não só os membros da igreja, né? Nós que somos membros de igrejas, que frequentamos a casa do Pai, nós temos que buscar o Espírito Santo para ele direcionar os nossos passos. Mas existem muitos homens, né, e até mulheres que elas têm a chave do sacerdócio, que é para que o Senhor Jesus dá autoridade para eles, né? O Senhor Jesus dá a permissão para eles agirem em nome dele, em nome do Pai, em nome do Pai Celestial, do nosso Deus. Então, o que são essas pessoas que têm essa chave do sacerdote? Quem são essas pessoas, na verdade, né? Eu falei o que são, não, o que são, né? A verdade é o que são. Então, essas pessoas que nós devemos considerar como sacerdócios, né, são aqueles que têm a chave do Senhor, né, aquele que o Senhor deu a chave, né, a chave para propagar a fé, são os bispos, os pastores, os missionários. Você entende? Eles têm o papel como sacerdócio do passado, como se fala, né, na palavra, como se fala na palavra. Então, esse papel que os bispos e os pastores fazem, eles fazem o papel como sacerdócio. Eles são usados por Deus aqui na terra para dar o ensinamento da obra do Pai. Né, dar o ensinamento para todos nós, para a gente aprender. Entenda que é importante, veja bem, é importante que a gente viva o Evangelho, que a gente viva esse Evangelho contado por Marcos, contado por Mateus, por Lucas, né, e por João. É importante que a gente viva isso. Nós precisamos entender e buscar quanto as promessas ditas na palavra, quantas promessas ditas aqui na palavra do Pai. Você entende? Quantas promessas ditas aqui. Precisamos entender quanto a isso. Você entende o que eu falo? Nós precisamos entender, descobrir, né, todas as promessas que estão ditas aqui. Então, o que eu quero dizer para você com isso?
eu quero dizer para você que você precisa se preparar. Não só você, eu também. Eu também. Eu estou procurando me preparar. Eu vou buscando no Senhor, eu vou lendo a palavra, eu vou adorando ao Pai, né? Dentro daquilo que o Senhor colocou aqui dentro de mim, né? Dentro do meu coração. Porque quando a gente é uma pessoa que não se importa com a palavra de Deus, nós vivemos de qualquer maneira, né? Vivemos o oba-oba do mundo, como dizem, né? Vive no oba-oba, né? Vivem o oba-oba do mundo. Mas o oba-oba do mundo não é lá grandes coisas, né? Tá certo que nós devemos receber e viver o melhor desta terra, mas nunca esquecendo de que existe um Pai, o Eu Sou, o nosso Deus soberano, o Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Você entende o que eu falo? Então, hoje, eu estava ouvindo um pastor falando quanto à angústia, sabe? Eu fui numa pregação de manhã e também fui agora à noite, né? Que eu levo a minha irmã, né? Que ela precisa ouvir a palavra mais de perto, não só de eu falar, de eu ficar falando em casa ou de eu colocar na televisão para ela ver, mas ela ver, ter contato com pessoas, né? De ouvir também a palavra de perto, sem ser por televisão ou só de mim de eu falar, você entende? Então eu vou à igreja 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessário para mim. Primeiro porque me faz muito bem estar na presença, estar na igreja, estar ali ouvindo a palavra, né? Eu gosto muito e me faz muito bem, né? Me fortalece, a palavra do Senhor me fortalece. Você entende? Tudo que se diz respeito à palavra do Pai me fortalece muito, porque mesmo que você pode dizer assim, mas Elizabeth, você só vive de igreja, você não vai a lugar nenhum, a sua vida é só na igreja. Não, minha vida não é só na igreja, mas minha vida, não que eu saia por aí, não, eu sou uma pessoa muito sossegada, eu sou muito de ficar em casa, mesmo porque eu não gosto muito de sair sozinha mais. Quando eu era mais nova, eu até saía sozinha para almoçar fora, e almoçava fora sozinha, ou jantava, ou ia pro shopping sozinha. Às vezes eu até vou no shopping ainda, mas vou durante o dia. Não gosto mais de sair à noite devido à violência que está nesse mundo afora, não é mesmo? Então é melhor ficar sossegadinha dentro de casa, ouvindo uma palavra, vendo um filme, louvando ao Senhor, conversando entre parentes, né? Quando os parentes vêm te visitar, né? Quando os irmãos ou irmãs, o papai, mamãe, avó, tio, sobrinhos e sobrinhas, não importa. O importante é você estar, né, se comunicando com pessoas, né? Até com os amigos de fora, amigos de igreja, né? Quem tem seus amigos, né? Eu tenho colegas, né? Eu tenho muitos colegas. Então, veja bem, eu estava ouvindo o pastor falar sobre angústia e Deus, ele quer ouvir a nossa voz, né? Principalmente quando estamos passando por problemas. Nós não devemos buscar só a Deus quando estamos passando por problemas, quando estamos sentindo dores. Dores que eu digo não é dores físicas, não. Dores de qualquer tribulação que venha ter nas nossas vidas. E você entende o que eu falo? Então Deus, ele quer ouvir a nossa voz para que ele possa nos trazer o socorro, para que ele possa nos livrar, né? Mas ele também quer ouvir você o adorar. Ele quer ouvir a sua adoração sincera, o seu amor verdadeiro por ele, né? E ele quer saber que você está seguindo os passos dele, que você está seguindo os passos do Pai, que você continua seguindo, né? Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, seguindo os passos do Pai, quando nós menos nos esperamos, nós somos surpreendidos, né, por Deus. O que eu estou querendo falar para você? Que é necessário que você se prepare
quanto à palavra do Senhor. É necessário que você venha entender, que você venha aprender, que você venha descobrir quantas promessas tem na palavra do Senhor, quantas promessas tem ditas pelo Senhor aqui. Ele é o eu sou, ele é o Deus sobre todas as coisas, sobre todos nós. Então nós precisamos buscá-lo, considerá-lo, você entende? Louvar ao Senhor, tá? E quanto a essa leitura aqui, que eu comecei lendo, né? Eu parei aqui falando quando, no versículo de número 4, que estando ele, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvirdes. Então presta atenção. O primeiro tratado, aqui na explicação da Bíblia agora que eu vou falar, tá? O que eu queria falar para vocês, eu já falei. Então presta atenção, na explicação da Bíblia diz que no primeiro tratado, Lucas foi o autor não apenas do Evangelho que leva o seu nome, né? Mas também do livro de Atos, desse livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Então, no Evangelho, ele registrou as obras que o Senhor Jesus fez, né? Ele vem relatando com detalhes os seus ensinamentos, como eu disse, os ensinamentos de Deus e as manifestações do poder do Senhor nosso Deus. Já Atos é considerada uma extensão do seu primeiro livro, você entende? Pois mostra a continuação das obras do Senhor Jesus e das suas palavras por intermédio do Espírito Santo na vida dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Você entende? Então, queria trazer essa introdução aqui para vocês, dita aqui na palavra do Senhor, e também o que eu entendi, né, para passar para vocês, né? É necessário que se entenda por que devemos estudar, né, o Evangelho, por que devemos praticar a palavra, né? Porque é o Senhor nosso Deus, Ele quer ouvir a voz daqueles que precisam dEle. Nunca se esqueça que Ele é o seu Deus, o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe nesse mundo. E nós devemos ser grato a Ele, grato em todo o tempo, porque o Senhor Jesus, Ele está sempre pronto a nos trazer instruções quanto os caminhos, né, quantas coisas que devemos fazer. Para isso precisamos estar atentos, vigilantes, de olhos abertos, de ouvidos, né, atentos à palavra do Senhor, porque através da palavra que Ele vem trazer para a gente, é que Ele vai nos direcionando, Ele vai nos ensinando o caminho que devemos tomar para que Ele venha nos surpreender com respostas que serão positivas. Positivas. Todas as respostas trazidas do nosso Pai são palavras positivas. Nunca o Senhor Jesus vai trazer para você coisas que vai te deixar no chão. Não, o Senhor Jesus, Ele quer te levantar, Ele quer te fazer você crescer, e para isso você precisa obedecer, conhecer a palavra, né? Crer na palavra do Senhor. Por isso é dito que os sacerdócios, que são os nossos bispos atuais hoje, os nossos pastores, nossas missionárias e missionários, eles têm a chave do sacerdócio para trazer, para propagar a fé em Cristo Jesus. Você entendeu? Então, pensa nisso, eleve o seu pensamento ao Senhor Jesus, creia na palavra e ore mais, busque mais. Eu não falo isso somente para vocês, não, porque eu às vezes eu preciso falar comigo mesmo. Eu falo, meu Deus, eu estou precisando de Ti, eu preciso orar mais. Será que as minhas orações não estão assim sendo
fortes, eu preciso me fortificar. E para me fortificar, eu preciso do Senhor. Então, eu clamo ao Senhor, falo: Senhor, me dê forças, me fortifique, me dê ânimo para prosseguir, porque são tantas tribulações, as dores são tantas, Senhor, porque se não for o Senhor comigo, como eu chegarei a ter conclusões de onde eu quero chegar, dos meus objetivos? Para isso, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me encha do seu espírito, me dando luz, me ensinando o caminho, me direcionando, me dirigindo, né? Dirige os meus passos, Senhor. E o Senhor Jesus, então, ele vai dirigindo os nossos passos. Converse assim com o Senhor Jesus, converse como se você estivesse conversando com um amigo do teu lado, amigo físico, né? Porque o Senhor Jesus é o nosso maior amigo, né? Eu digo amigo físico, porque o Senhor Jesus é um Espírito perfeitíssimo e nós precisamos confiar que estamos falando com Ele. Por exemplo, quando eu estou, às vezes, na minha casa, se estiver sozinha em algum lugar e o Senhor Jesus toca em algum lugar que eu digo, algum cômodo da minha casa, não importa onde, se cozinha, se na sala, se no banheiro, se no quintal, se no tanque lavando roupa, não importa. Quando eu falo isso, quando eu estou sozinha aqui, eu que me pego falando com Deus, né? Eu falo com Ele como se fosse um ser físico que estivesse do meu lado. Então eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus Pai comigo. Então precisamos ter essa confiança de que o Senhor Jesus, Ele é único e Ele está sempre presente nas nossas vidas, para que a gente venha nos livrar de perseguições, para que a gente venha nos livrar de calúnias, para que a gente venha nos livrar de acidentes, né? De fofocas, de disse-me-disse, de coisinhas que não são coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, a não ser a discórdia, né? Porque o inimigo, ele vem para isso, para trazer a discórdia. Mas o Senhor Jesus, ele vem com compaixão, ele vem com misericórdia, ele vem para nos trazer paz e bondade, porque ele é bom em todo tempo nas nossas vidas, tá certo? Amanhã eu dou continuidade quanto a isso, nós vamos falar mais ainda sobre Jesus, né? Vamos falar sobre tudo quanto o livro de Atos dos Apóstolos quer nos relatar, né? Ele vem relatando muitas coisas aqui e nós precisamos saber que só o Senhor é Deus, só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos encher do Espírito, o Espírito de perfeição, apesar que não somos perfeitos, né? Perfeito é só o Senhor Jesus, sabemos que somos errantes, mas quando nós nos apegamos com a palavra, nós entendemos que a ponte é o Senhor Jesus, que Ele que vai nos levar por caminhos mais tranquilos, né? Mais tranquilos, né? O caminho mais tranquilo está no Senhor Jesus, porque Ele é a verdade, não é mesmo? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim vai ao Pai, né? O Deus Todo-Poderoso que está lá no trono, né? No trono observando todos nós aqui na terra. Então preste atenção nisso e seja você um evangelista propagando a palavra de fé, a palavra de Cristo, tá certo? O que eu quero dizer, para você compartilhar a palavra, leva essa palavra amiga para alguém, para que a pessoa possa entender o que significa Atos dos Apóstolos, né? O que significa os 4 evangelhos, o que significa quando falamos de apóstolos, né? Precisamos entender o porquê devemos buscar na palavra do Senhor, para que a gente venha ter entendimento quanto às promessas ditas na palavra dele, tá certo? É para o nosso benefício, é para o nosso próprio bem.
tá certo? Então, boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, até amanhã.